O líder judaico lembrou durante entrevista com a agência France Press que o Santo Padre concedeu a milhares de judeus certificados de batismo e conversão. Tenenbaum também ressaltou o pioneirismo de João XXIII, que no domingo vai se tornar santo ao lado de João Paulo II no Vaticano. Ele foi o primeiro Papa a abordar a questão da morte de Jesus de um jeito bem claro, uma questão delicada entre judeus e católicos. E por a morte de Jesus. É evidente, hoje em dia eu lhe posso dizer com absoluta segurança. Em minha opinião, com absoluta certeza, nunca houve um Papa melhor para os judeus em toda a história do que João XXIII. Isso está muito claro. Papa para o povo judeu em toda a história. No nosso cammino comune, grazie alla benevolenza dell'Altissimo, stiamo attraversando un fecondo momento di dialogo. Com essas palavras, o Papa Francisco iniciou seu pronunciamento aos representantes da Conferência dos Rabinos Europeus, do Conselho Rabínico da América e da Comissão do Grão Rabinato de Israel, em diálogo com a Comissão para as Relações Religiosas com o Judaísmo da Santa Sé, recebidos em audiência na manhã desta quinta-feira no Vaticano. O pontífice recebeu da delegação o documento Entre Jerusalém e Roma, um texto, observou o Papa, que tributa particulares reconhecimentos à Declaração Nostra Aetate, que no seu 4º capítulo constitui a Carta Magna do diálogo com o mundo judaico. La dichiarazione fra Gerusalemme e Roma non nasconde comunque le differenze teologiche delle nostre tradizioni di fede. Tuttavia esprime la ferma volontà di collaborare più strettamente oggi e in futuro. Il vostro documento si rivolge ai cattolici chiamandoli partner, stretti alleati, amici e fratelli della ricerca comune di un mondo migliore che possa godere pace, giustizia sociale e sicurezza. No último dia da visita à Terra Santa, o pontífice conheceu a esplanada das mesquitas, terceiro local sagrado do islamismo. De acordo com a tradição, ele teve de tirar os sapatos. Francisco convidou cristãos, muçulmanos e judeus a serem agentes da paz e da justiça. O líder católico disse que a peregrinação não estaria completa se não incluísse também o encontro com as pessoas e as comunidades que vivem na Terra Santa e por isso ficou feliz de visitar os amigos muçulmanos. Depois, o Papa foi até o Muro das Lamentações, um dos locais sagrados da religião judaica, onde rezou em silêncio por vários minutos. O Papa colocou as mãos no muro e deixou uma mensagem entre as pedras, como é tradição entre os judeus. O porta-voz do Vaticano, Frederico Lombardi, revelou que o envelope tinha o Pai Nosso em espanhol. A agenda de Francisco incluiu também uma visita ao Cemitério Nacional de Israel, onde depositou uma coroa de flores no túmulo do fundador do sionismo, Theodor Herzl, uma homenagem que nenhum Papa havia feito até agora. Uma vez tomada a cátedra de São Pedro, a posição mais poderosa e influente de toda a humanidade, cobiçada por séculos pelos filhos do diabo, uma vez conquistada, muda-se então, finalmente, a liturgia sagrada que dá a base para a fé católica. Nada feito drasticamente para não levantar suspeitas. Se introduz por primeiro algumas pitadas de heresia, até que embriagados com hipnótico anestésico, derrubem-se os portões litúrgicos. E se comece a revolução, a lex orandi, a lei da fé. Então, mudada a lei, como um efeito cascata, muda-se a doutrina santa,
adaptando-a aos propósitos maçônicos. Muda-se os costumes e a moral e põe os católicos no jugo do anticristo. E após o despertar desse pesadelo, para nosso horror e desespero, vemos que estamos diante de uma nova igreja, que se arroga o nome de Apostólica Católica Romana. Uma igreja amiga de todos os inimigos da fé, usada como uma prostituta nos planos da elite mundial. Todavia, não há nada que não venha a ser revelado. E ainda nos nossos tempos, que nunca foi tão manifesta a apostasia, ainda assim, pasmados encontramos a maioria dos católicos dormindo e caindo no canto da sereia, no canto do reconhecer a apostasia e resistir sem meios e sem a luz da verdadeira doutrina, o canto da inércia diabólica. Mas, pela graça de Deus, uns católicos já acordaram para o verdadeiro combate. Cientes da tomada da cátedra de São Pedro, cientes de que as dioceses do mundo inteiro, pouco a pouco, foram perdendo a luz dos verdadeiros bispos, sendo ocupadas por heresiarcas, como que num eclipse. Eclipse esse anunciado por Nossa Senhora. Contemos a história para os poucos católicos que amam a verdade, que acabam de despertar para o sede-vacantismo. Estão horrorizados com o reino da mentira que impera e com os servos do anticristo que se dilatam a passos largos. Choramos amargamente diante da atual situação católica. Choramos pelas pessoas que seguem no engano e choramos de ódio pelos responsáveis do engano. Mas qual é a surpresa, se nem Cristo com suas palavras, com seu amor, com seus milagres, com suas advertências terríveis, conseguiu converter o coração de seu apóstolo Judas, e nem o coração do povo fariseu, se nem a demonstração da própria boca divina terroriza os contumazes quando diz: ai daquele homem por quem foi entregue o Filho do Homem, melhor lhe fora nunca ter nascido. Realmente não devemos nos abismar com a insensatez e com o coração duro de alguns, pois são esses os filhos da serpente. E é contra eles que se propõe a batalha intelectual com este documentário. Quem iniciou esse império de trevas? Quem começou toda essa operação satânica anticristã? Faremos aqui um vislumbre desse abismo, que quanto mais se olha, mais podridão se encontra. Sancte Michael Arcangeli defende-nos in prelium. E os judeus, antigamente, nessa época da Inquisição, não podiam falar que eram judeus, não podiam sequer praticar o judaísmo aqui no Brasil. Nossa, Pérez, é verdade isso? É verdade, os judeus eram muito perseguidos aqui. Olha que novidade é essa, né? E aí, eles tinham que se esconder para manter a sua tradição judaica. E aí que a gente encontra os termos designados para
classificar os judeus convertidos à força e que vieram aqui para o Brasil, que são os cristãos novos, os criptojudeus e os marranos. Os cristãos novos era uma designação que a igreja determinou para os judeus que se convertiam forçadamente e que era uma alusão também, era uma espécie de rebaixamento em comparação com os cristãos antigos, cristãos velhos, que são aqueles que realmente praticam o cristianismo. Então a gente já vê essa situação pejorativa que colocava aos judeus. E temos também os criptojudeus, eles também eram chamados de criptojudeus, são os cristãos novos, mas também criptojudeus, por quê? Porque eles eram cristãos por fora, de casa para fora, mas dentro de casa, eles mantinham as suas tradições judaicas. E aí que eles eram conhecidos como criptojudeus. E aí a gente vem para o termo marranos também. Marranos vem de uma origem, de uma palavra espanhola que significa porco. E aí a gente vê outra situação pejorativa contra os judeus, porque todo mundo sabe que judeu não come porco. Tem uma versão, o porco está escrito na Torá, não pode comer porco. E aí eles chamavam a gente de marranos exatamente porque a gente não gosta de porco. Foram expulsos da Espanha em 31 de março de 1492. Para ficarem na Espanha, eles teriam que se converter forçosamente ao catolicismo. Pois bem, muitos que não podiam sair, não tiveram condições de sair, tiveram que se converter ao catolicismo. Porém, no interior de seus corações, eles continuaram sendo judeus. E continuaram praticando o judaísmo de forma escondida. Daí chamar-se criptojudaísmo. Muitos fugiram para Portugal, se uniram aos judeus de Portugal. Em 1497, o rei Dom Manuel também expulsou os judeus de Portugal. Ou saíam ou se convertiam. Na verdade, o rei de Portugal converteu a todos forçosamente ao catolicismo apostólico romano. O historiador inglês James Finn, na sua obra Sephardim, or the History of the Jews in Spain and Portugal, de 1841, referindo-se aos judeus que viviam em ambos os países, cobertos com a máscara do catolicismo, assegura: eles assumiram apelidos heráldicos, adquiriram as cruzes da cavalaria, ascenderam-se ao bispado e ainda mais chegaram a ser juízes na Inquisição, permanecendo ainda judeus. O rabino declarou em Amsterdã que conheceu judeus que faziam penitência vicarial nas sinagogas pelos irmãos simuladores que estavam na ordem franciscana, dominicana e jesuíta em Espanha. Judeus clandestinos se infiltraram na ordem de São Domingos para depois se introduzirem de vez no santo ofício da Inquisição e tornar ineficaz a luta da Igreja contra o judaísmo. E essa luta remonta desde 1500 a 1600. Atividades criptojudaicas introduzindo-se no clero da Santa Igreja, conseguindo postos de grande influência, uns na qualidade de confessores, usando o sacramento como forma de espionagem. Fontes judias e eclesiásticas o comprovam, para nosso horror. É urgente o estudo da quinta coluna judaica, que conseguiu, século após século, progressos enormes, de modo que no século XX houve um enxame de clérigos facilitadores dos triunfos maçônicos e em nosso tempo facilitam o comunismo ateu. Há mártires clérigos, quinta colunistas, celebrados na memória do judaísmo internacional. A exemplo, Frei Diogo de Assunção, 1579. A Inquisição, sistema imune da Igreja,
barreira contra toda essa invasão cripto-judaica, fora aniquilada. Non è lecito convincerli della tua fede. Il proselitismo è il veleno più forte contro il cammino ecumenico. A obra monumental do judaísmo moderno, a citada Enciclopédia Judaica Castelhana, diz, abre aspas, os mosteiros e conventos estão cheios de judeus. Muitos cônegos, inquisidores e bispos descendem dos judeus. Em grande número eles são, no fundo do seu coração, judeus convencidos ainda que, para não renunciarem aos bens desse mundo, pretendam crer no judaísmo. Seu modus operandi já é revelado no século XIII, quando fundada a valorosa Ordem Templária. No século XIII, em que a Ordem do Templo constituía para eles um grandíssimo perigo, empenharam-se em invadi-la até conquistar silenciosamente os seus altos comandos, desviando-a de suas finalidades, utilizando-a contra a Igreja e as monarquias cristãs. O que foi um verdadeiro desastre, que motivou a rápida ação do papado e da monarquia cristã, dissolvendo a ordem e executando o seu grande mestre, para salvar a cristandade de uma catástrofe. Na Idade Média, deram preferência à infiltração nas ordens em que se formavam os quadros no comando da Inquisição, para poder anular a capacidade de luta desta. Mas, como os franciscanos e dominicanos eram especialistas no conhecimento do problema judeu e mestres na luta contra o judaísmo, ainda que invadidos, como temos visto, puderam defender-se. Nos tempos modernos, a ordem que mais lutou contra as empresas judaicas revolucionárias, maçonaria, espiritismo, teosofia, comunismo, ateísmo e etc., foi a Benemérita Companhia de Jesus. Isto deve-se a que muitos de seus integrantes, longe de terem todo o tempo absorvido em regras rigorosas e orações, têm livre o tempo necessário para dedicar-se a lutas políticas, sociais. É natural que, desde o seu nascimento, hajam intentado os judeus infiltrar-se de forma maciça e apoderar-se da santíssima obra de Santo Inácio. Nos seus princípios, como é sabido, a Ordem dos Jesuítas desempenhou um papel decisivo contra a Reforma. Devido a ela, reconquistaram-se a Polônia e outros estados para o catolicismo. E se bem que depressa os cristãos novos, que inundaram-se, apoderaram-se de postos chaves na mesma, os autênticos jesuítas lutaram com heroísmo, conseguiram que se aprovasse um estatuto que, como os das outras ordens, proibia o acesso à companhia de católicos descendentes do judaísmo. Mas isso se converteu em letra morta. Até este momento temos visto em fontes judias ou católicas de reconhecida seriedade que a existência de jesuítas traidores que em segredo praticavam o judaísmo tem sido fenômeno frequente em diversas épocas. The leaders of these groups, like the Resistance or Pius X Society, who recognize this Antichrist, who is an infiltrator, who is more of a Jew than a Christian, Bergoglio, they recognize him as the vicar of Christ, that he somehow could have a claim
to the papacy. It is unreal, it's incredible, it's ridiculous. ¿Voy a convencer a otro que se haga católico? No, 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 no. E a Enciclopédia Judaica Castelhana, em seu vocábulo Bahia, falando dos falsos cristãos cripto-judeus no Brasil, disse: é altamente provável a presença de cripto-judeus na Bahia desde o próprio dia de sua fundação. Uma vez que os portugueses, necessitados de colonos nas suas possessões do hemisfério ocidental, se serviam dos suspeitos cristãos novos, outros muitos marranos emigram para o Brasil a fim de escapar da Inquisição. Durante os primeiros decênios da colonização portuguesa, os marranos da Bahia gozaram de relativa liberdade, apesar da atuação dos agentes do Santo Ofício de Lisboa. Os marranos celebravam serviços religiosos em segredo e mantinham rabinos. Em outra fonte judia autorizada, como o historiador hebreu mais famoso dos tempos atuais, Cecil Roth, que na História dos Marranos, depois de narrar a repressão contra os judeus secretos realizada no Brasil pelo Santo Ofício, continua dizendo textualmente: nesse tempo um raio de esperança atravessou as nuvens. Um enterrinho produzido no cargo de Grande Inquisidor desde 1653 até 1672, embora não influenciasse nas atividades do tribunal, diminuiu e muito a sua autoridade. Entretanto, havia tomado armas em defesa dos cristãos novos, nada menos que Antônio Vieira, o distinto jesuíta que havia merecido o sobrenome de Apóstolo do Brasil. Aconselhou João IV a suprimir as confiscações e a remover as diferenças que ainda subsistiam entre os cristãos novos e velhos. Sua liberdade de opinião malquistou com o Santo Ofício. Depois de sofrer uma prisão de 3 anos, seus escritos foram condenados e ele mesmo foi penitenciado formalmente. E a sua experiência dos horrores do Santo Ofício aumentou-lhe a simpatia pelos oprimidos. Foi a Roma onde, na cidadela do cristianismo, atacou a Inquisição portuguesa como um tribunal ímpio, inspirado mais pela codícia que pela piedade, que condenava o inocente com tanta frequência como o culpado e era inimigo dos melhores interesses cristãos. A Companhia de Jesus, ressentida pelo tratamento de que havia sido alvo um dos membros mais distintos, apoiou a sua causa. Alentados pela afeição que tomavam os conhecimentos, os neocristãos apelaram para a coroa a fim de que fizesse algumas reformas definitivas, inclusive o livre perdão das pessoas submetidas a processo e a modificação no procedimento inquisitorial, pela adoção de formas mais humanas usuais em Roma. Em recompensa por tão moderadas concessões, ofereciam-se a pagar anualmente 20.000 cruzeiros, a colocar 4.000 soldados na Índia e a enviar cada ano um reforço de 1.200, outros 300 adicionais em caso de guerra. A Inquisição protestou energeticamente, mas o apelo estava apoiado por muitos dos maiores magnatas do reino, inclusive pela faculdade da Universidade de Coimbra, que já estava infiltrada por cripto-judeus, e o arcebispo de Lisboa em pessoa. Foi aprovado em consequência e enviado a Roma para a decisão final. Ali, Francisco de Azevedo, representante dos cristãos novos, preparou, junto com Vieira, uma impressionante denúncia, da qual transparecia que a Inquisição portuguesa não era mais que um instrumento de opressão, que enriquecia com a chantagem e era motivo de medo de toda pessoa de sangue não cristão. Os últimos sustentavam, eram todos fervorosos católicos, condenados por negativos, quer dizer, porque negavam o judaísmo ou reconciliados com o resultado de uma falsa confissão. Depois de uma longa luta, os cristãos novos ganharam a partida
e em 3 de outubro de 1674, Papa Clemente suspendeu as atividades dos tribunais portugueses e ordenou o envio dos casos importantes a Roma. Como os inquisidores se recusassem a cooperar na investigação realizada depois, sob pretexto de que revelaria os segredos do procedimento, foi pronunciado um interdito contra eles e, por último, em 27 de maio de 1679, foram suspensos os seus cargos. O alívio foi só momentâneo. Em 22 de agosto de 1681, removeu-se a suspensão, depois de haverem sido dispostas algumas reformas de pouca importância. A renovação das atividades em Portugal celebrou-se com procissão triunfal. Em janeiro do ano seguinte, celebrou-se em Coimbra o primeiro Auto da Fé, depois do interdito. Foi superado poucos meses mais tarde em Lisboa, onde, em 10 de maio, 4 pessoas morreram queimadas, 3 delas vivas, porém penitentes. Entre os últimos incluía-se um advogado de Avis, Miguel Henriques, que se chamava, aliás, Isaac da Fonseca, que insistiu em que se lhe chamassem Misael Sneck de Fonseca, Antônio de Aguiar, que se chamava Aron Cohen Faye, de Lúmina, perto de Madrid, e Gaspar, que se chamava Abraham Lopes Pereira, chorados todos pelos literatos de Amsterdão como mártires. Continua narrando o famoso historiador israelita que os autos da fé em que se foram queimados diversos judeus secretos, culminando essa terrível luta da seguinte forma, descrita pelo investigador hebreu. A renovação foi assinalada por uma ordem de setembro de 1683, que desterrava do reino todas as pessoas reconciliadas por judaizantes, dentro do impossível termo de 2 meses. Deviam, porém, deixar seus filhos menores de 7 anos, até que provassem que viviam como verdadeiros cristãos em seus novos lares. O rápido crescimento das comunidades da diáspora, observada por aquele tempo, deveu-se em parte a essa medida, suspensa só ao instalar a guerra com a França em 1704. Como vemos, a Companhia de Jesus foi usada para destruir as defesas da Santa Igreja, contrariando assim o propósito de Santo Inácio de Loyola e outros beneméritos fundadores da ordem. Hoje sabemos que a Companhia de Jesus é apenas um satélite sionista. Primeira coisa, vamos entender uma coisa. Judaísmo e cristianismo não são a mesma coisa. Não são parecidas, ok? Não têm a mesma fonte. Cristianismo não derivado do judaísmo. Ok? Vamos tirar esse mito fora da cabeça das pessoas. Essa cultura judaica cristã do mundo ocidental, coisa que me dá um arrepio na coluna. Okay? Não existe isso. Esse negócio é judeu cristão. Igual você fala negro ou branco. Entendeu? Magro ou gordo. Não tem nada mais oposto para judaísmo do que cristianismo. Com todos os derivados, que você sabe muito bem, mais do que eu, não importa que fantasia o cristianismo vai se fantasiar. A Santa Igreja, em sua liturgia e em seus ritos, faz constantes referências à perigosidade dos judaizantes. Essa prevenção incomoda muito o judaísmo, porque supõe um alerta constante sobre aquilo que eles querem varrer das mentes dos cristãos. Agora intentam dar um passo incrível por sua audácia, a
aproveitando o concílio ecumênico, por meio da quinta coluna, no seio da Santa Igreja, para fazer uma verdadeira reforma que consiste em modificar a liturgia e os ritos, eliminando todas as alusões à perversidade e à perigosidade dos hebreus. Fecha aspas. Isto foi dito antes do Concílio Vaticano II, alertado pelo padre Sanzariar. E para entender o que aconteceu neste concílio, devemos voltar um pouco. Theodor Herzl, jornalista fundador da moderna política sionista, que levou o estabelecimento do Estado de Israel na Palestina, escreveu um livro chamado O Estado Judeu, publicado em 1896. Ele foi o catalisador e responsável do primeiro Congresso Sionista, feito na Suíça, em 1897, resultando na criação da Organização Mundial Sionista, o qual foi eleito como o primeiro presidente. Morreu sem ver seu sonho realizado em 1904. Hoje seu corpo foi transferido. Se encontra na montanha em Israel, que hoje se chama Montanha Herzl, e se tornou um cemitério militar. Diz ele no seu livro: a imigração dos judeus efetuar-se-á pouco a pouco, de maneira regular e metódica. Os capitais necessários para lançar as bases do estabelecimento agrícola e industrial dos judeus na Palestina serão fornecidos pelo povo. No solo nacional, a Palestina certamente será concedida aos judeus. As grandes potências preferirão certamente fundar ali um pequeno estado neutro e pacífico, como fatalmente deve ser o futuro Estado judeu, a deixar que uma delas se apodere dessa região. O Império Turco terá ainda mais interesse nela, porque a venda destes territórios palestinos permitir-lhe-á estabelecer o estado das suas finanças, e a colonização e valorização da Palestina pelos judeus assegurar-lhe-á vantagens econômicas incontestáveis. A fim de respeitar os escrúpulos da cristandade, os lugares santos serão colocados em regime de extraterritorialidade, regime garantido e reconhecido pelo direito internacional público. Para construir o Estado judeu, temos, pois, o pessoal, os materiais e o plano, o terreno a ser edificado, nós o obteremos. Estamos, por consequente, exatamente a ponto, hoje, de preparar um domicílio para nossa nacionalidade libertada. Para realizar esse objetivo, basta que o queiramos, mas é necessário o querer de todas as nossas forças. Restaurar o poder judeu em Jerusalém não é, pois, somente garantir um lugar de asilo para os infelizes judeus. É soerguer-lhes a coragem abatida, reanimar no coração a fé em si mesmos, devolver-lhes a consciência e o orgulho da etnia. Não é a Palestina, além disso, a terra a que estão ligadas todas as tradições religiosas e nacionais do povo judeu. Em todos os períodos da história, foi Jerusalém e, sobretudo, a colina sagrada de Sião, que se ligaram às esperanças místicas, à fé em dias melhores e meias provações. Então, os judeus da Rússia, Polônia, Romênia, Finlândia saudaram o livro de Herzl como um ato de libertação. E assim surge o movimento sionista.
Para entender essa história é preciso voltar no tempo até o início do século XIX, quando o sionismo se espalhou pela Europa. O principal objetivo desse movimento nacionalista era a criação de um Estado para todos os judeus do mundo, que acabaria aí com milênios de perseguição e exílio. O movimento apareceu em parte como uma resposta ao antissemitismo que estava crescendo pela Europa naquela época. E onde eles queriam criar esse Estado judeu? Havia diferentes opções: Uganda, Argentina ou mesmo uma região da Sibéria chamada Birobidjan, na fronteira entre a Rússia e a China. E havia partidários, é claro, da criação de um Estado no território onde se situara o reino histórico de Israel, a área geográfica conhecida na época como Palestina. Quero dizer aqui, nessa faixa de terra de cerca de 400 quilômetros de extensão entre o mar Mediterrâneo e o Vale do Rio Jordão. E qual seria o problema? Bom, essa região não estava vazia e é considerada sagrada não apenas pelos judeus, mas também por muçulmanos e cristãos. Além disso, quando a criação desse Estado judeu começou a ser considerada, essa área pertencia ao Império Otomano. E apesar de existir uma pequena comunidade judaica lá, a população era predominantemente árabe. Então aconteceu algo que mudou tudo: a Primeira Guerra Mundial. No final da chamada Grande Guerra, o Império Otomano foi derrotado e se desintegrou. As potências europeias que venceram a guerra dividiram entre si vários de seus territórios. Entre outras partes do Oriente Médio, os britânicos passaram a controlar a região da Palestina. Isso é importante porque naquela época o governo britânico deu um passo fundamental em apoio à causa sionista, a Declaração de Balfour. Uma carta em que pela primeira vez o governo britânico apoiou a criação de um lar nacional para o povo judeu na região da Palestina. Mas deixando claro o seguinte: nada deve ser feito que possa prejudicar os direitos civis e religiosos das comunidades não judias na Palestina. Ou seja, os direitos dos árabes e de outras etnias deveriam ser respeitados. Mais tarde veremos por que os árabes não se sentem exatamente respeitados. O fato é que nas décadas de 1920 e 1930, milhares de judeus se estabeleceram nessa região. Logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, os judeus que viviam na Palestina somavam cerca de 600 mil. Esse número representava cerca da metade da população árabe naquele momento. E logo as tensões entre as duas comunidades aumentaram. Em seus diários, Herz põe a intenção de fazer o Estado judeu e transformá-lo em um império. Ele tentou a ajuda de todos os meios. E teve até seu encontro com São Pio X. 25 de janeiro de 1904, Theodor viajou para Roma após ter realizado o 6º Congresso Sionista, em agosto de 1903. Foi arranjado este encontro pelo cardeal Rafael Merher Delval. De acordo com o diário de Herz, o cardeal concordou que a história de Israel fosse a mesma da Igreja Católica, mas pediu de antemão a conversão dos judeus ao catolicismo. Nesse encontro, São Pio X responde a Herz, dizendo: não podemos favorecer este movimento, não podemos impedir os judeus de irem a Jerusalém, mas nunca poderíamos sancioná-lo. Os judeus não reconheceram o nosso Senhor, portanto não podemos reconhecer o povo judeu. Se você vier para a Palestina e estabelecer seu povo lá, teremos igrejas e sacerdotes pronto para batizar todos vocês. O solo de Jerusalém, se nem sempre foi sagrado, foi santificado pela vida de Jesus Cristo. Como chefe da Santa Igreja Católica, não posso dizer nada diferente. Os judeus não reconheceram nosso Senhor, portanto não podemos reconhecer o povo judeu. E assim Herz sai frustrado e vendo que os judeus devem partir com outros meios para conseguir o apoio dos cristãos. O inventor do sionismo, Baruch Levi, se afastando do Messias pessoal para o Messias com o povo de Israel. O povo de Israel em si mesmo é o Messias. Esta nova ideia
gerou um cisma entre o povo judaico. Moisés Hess, judeu comunista, fez a exigência do neomessianismo, colocou em prática sua obra de devolver a Palestina aos judeus. Atacava os oponentes judeus ortodoxos e reformistas que criticavam a ideia de uma nação judaica e começou a manobrar em congresso judeu que se encarregava de tomar a Palestina. Ele morre em 1875, mas sua obra continua, aperfeiçoada por Theodor Herzl, que com seu livro O Estado Judeu conseguiu influenciar o mundo todo dos judeus para a causa sionista. Durante esta época, a Inglaterra já era governada por um governo maçônico e cripto-judaico. Em 1916, em plena Guerra Mundial, o gabinete britânico, composto por francos maçons, prometeu ajudar o estabelecimento de um lar judeu na Palestina. E em 14 de maio de 1948, foi proclamado o Estado de Israel. E a União Soviética foi o primeiro país a reconhecer. Londres foi um agente importante nessa história. A primeira loja da Inglaterra, uma ordem independente chamada B'nai B'rith, que foi louvada pela majestade inglesa por todos os seus favores no estabelecimento da Palestina de uma nação para os judeus. A B'nai B'rith destruiu a monarquia russa e também foram os grandes responsáveis pela destruição do papado. E os frutos do concílio até hoje são celebrados por eles. A maçonaria é judaísmo e o judaísmo é a maçonaria, diz a Enciclopédia Judaica. Visto agora o plano que eles tinham dentro do coração, vamos para a Segunda Guerra Mundial. O objetivo dos vencedores da guerra foi alcançado. Não se pode estudar história sem ter a visão de que o mundo é contra Cristo e sua Santa Igreja, sem olhar as assídias do diabo e a luta que a igreja militante faz contra ele. Quem venceu a guerra? Quem conseguiu invadir o Vaticano e impedir que um Papa verdadeiramente católico reinasse? Que hoje conseguiu mudar a oração da Sexta-feira Santa para a conversão dos judeus, que antes era esta, pelos pérfidos judeus, para que Deus nosso Senhor retire o véu de seus corações, a fim de que reconheçam conosco a Jesus Cristo como verdadeiro Messias. Mudaram esta oração santa para uma oração ecumênica que diz: pelo povo judeu, para que Deus nosso Senhor, que falou aos seus pais, pelos antigos profetas, o façam progredir no amor do seu nome e na fidelidade à sua aliança.
E este era o plano da maçonaria, desde o princípio. A destruição da igreja através da subversão e infiltração. Destruída as monarquias católicas, implantada a ideia do Estado soberano, democrático, independente da religião, o Estado laico, isso se seguiu a ferro e fogo. O estopim da guerra entre o Papa e a maçonaria foi na declaração da infalibilidade papal, no Concílio Vaticano I. Tal declaração custou à Igreja caro. Mas perceba que o Papa não se deixa levar pelas ameaças do inimigo. O Papa Pio IX, na luta, foi advertido por Bismarck da Prússia a não declarar o dogma. Caso fizesse, declararia ele guerra à França de Napoleão, e assim Napoleão seria forçado a retirar as tropas que protegiam os estados papais, deixando-o vulnerável aos avanços de Garibaldi, maçom, fundador revolucionário da Itália. Entre proclamar o dogma e o respeito humano, o Papa mostra qual é a postura de um católico, que nunca foi tão fácil a questão. O dogma foi proclamado. Enfurecido às forças das trevas, em 1870, no dia seguinte após o dogma, Bismarck declara guerra à França. Napoleão chama de volta as suas tropas que protegiam Roma, e as forças de Garibaldi avançam sobre a cidade. Entram em Roma no dia 20 de setembro e anexam ao reino maçônico da Itália, fazendo-a capital posteriormente. O cerco ao papado se iniciava. O governo subalpino de Garibaldi forçava a tiros de canhão as portas de Roma. A brecha não fora ainda concluída, e uma tropa de judeus tinha passado por ela para ir felicitar o general Cadorna e o gueto inteiro de judeus que estavam ali em Roma se embandeiravam-se com as cores das bandeiras revolucionárias. Tendo assim, os defensores de Papa Pio IX recebido a ordem de não mais continuar a heróica defesa, os judeus desesperaram sobre a ponte Santo Anjo, para culminá-los de insultos e até mesmo arrancar suas roupas. Durante os dias da instalação do governo usurpador, foram vistos correndo semelhante a chacais de uma casa a outra, para pilhá-las. Várias vezes se reuniram na porta das igrejas para vaiar e bater nos cristãos que ali se reuniam para rezar. Todas as vezes, acrescentam os padres Lehmann, que pedimos informações sobre as cenas ignóbeis que se passaram no curso diante do Quirinal e em outros lugares, onde as coisas santas eram ridicularizadas, os padres insultados, as madames profanadas, as santas imagens laceradas, sempre nos responderam: foram os maçons e os judeus. Isso foi uma carta escrita pelos irmãos Lehmann aos israelitas dispersos, sobre a conduta dos seus correligionários durante o cativeiro de Pio IX no Vaticano. Nessa carta eles diziam ainda: não é o rei Vítor Emanuel que nos parece o supremo perigo para Roma, nem mesmo os homens da Revolução. Eles passarão. O supremo perigo para Roma sois vós, senhores, os judeus.
armados com o direito de propriedade, com a vossa habilidade, vossa tenacidade e vosso poder, o século não chegará ao fim sem que sejam os senhores de Roma. Aí está o perigo. Nós o mostramos a todos os católicos. Os irmãos Lehmann foram levar aos pés de Pio IX a expressão de sua dor após a pesquisa que acabavam de fazer sobre a conduta de seus irmãos de sangue. O Papa comentou e contentou-se em dizer: rezemos por eles, a fim de que participem do triunfo da Igreja. E então pôs a recitar a oração que a Igreja faz subir ao céu por eles na Sexta-feira Santa. Esses judeus convertidos rezaram com o Papa. Vítor Emanuel II Garibaldi Manzini começava uma revolução. Porém, após a declaração do dogma da infalibilidade papal, o poder temporal do papado aumentou, e a maçonaria italiana se viu obrigada a uma trégua. E feita então um acordo de trégua, Mussolini de um lado representando a maçonaria italiana, e Cardeal Gaspari do outro assinando pela Igreja o Tratado de Latrão, que deixava os estados papais em troca de que a religião oficial da Itália, bem como o ensino, fosse sempre a católica. Após a morte de Pio IX, Leão XIII ascendeu ao trono e começa a enfurecida condenação da maçonaria e do naturalismo. Leão XIII começava o pontificado com amizade e aliança com o czar Alexandre II, rei da Rússia. Combateu Bismarck, combateu arduamente a maçonaria e o socialismo, mas os estados soberanos apartados da Igreja já se tornavam uma realidade irreformável. Os partidos monarquistas e a ação católica são perseguidos em todos os lugares. Leão XIII, após a visão terrível dos planos do inferno, imediatamente apela a São Miguel Arcanjo. Obriga os sacerdotes à oração ao arcanjo no final das missas e cria o exorcismo para a Igreja. Desmascarar a maçonaria. Esta era a ordem de Leão XIII. O jesuíta Monsenhor Leão Meurin, em sua obra Simbolismo na Maçonaria, nos diz, com esmagadora documentação, que são sionistas rabínicos os seus fundadores. O primeiro Conselho Supremo foi constituído em 31 de maio de 1801, em Charleston, sob a presidência do judeu Isaac Long. A cidade tinha latitude grau 33. Em 1899 sobe ao trono maçônico Albert Pike, na mesma cidade. O seu título era Soberano Pontífice da Maçonaria Universal. Os ritos e símbolos da maçonaria e outras sociedades secretas recordam a cabala
e o judaísmo, a reconstrução do templo, a estrela de Davi, o selo de Salomão, os nomes dos vários graus, como por exemplo o Cavaleiro Kadosh, que em hebreu significa santo. Tudo isso nos conta Cardeal José Maria Caro, arcebispo de Santiago e primaz do Chile, denunciando em sua obra o mistério da maçonaria. Diz ele, o ritual maçônico denuncia com evidência sua origem judia. Os símbolos, começando pela própria Bíblia, o escudo de armas, em que se trata de desfraldar hierarquicamente as diversas formas dos querubins descritos na segunda visão de Ezequiel, um boi, um homem, um leão, uma águia, as duas colunas do templo maçônico, recordando o templo de Salomão. A importância que se dá aos números, coisa muito própria da Cabala. Finalmente os fatos, o reinado do terror, a explosão de ódio satânico contra a igreja, contra nosso Senhor Jesus Cristo, as horríveis blasfêmias em que prerrompem os revolucionários maçons da França não são mais do que a expressão e o cumprimento das aspirações das seitas cabalísticas e secretas que durante vários séculos vinham conspirando contra o cristianismo. Aquilo que os bolcheviques judeus, na sua maioria, fazem agora na Rússia contra o cristianismo não é mais do que outra edição do que fizeram os maçons na Revolução Francesa. Os executores são diferentes, a doutrina que move e autoriza e a direção suprema é a mesma. E ele continua. A maçonaria prepara os seus adeptos para a vingança, a revolução e, portanto, para o crime. Ensinam a vingar a morte de Irão, dos seus 3 companheiros traidores, ou a de Jacob de Molay, de quem são assassinos o Papa, o Rei e Nofadai. Dentre várias cerimônias, em seus diversos graus, a maçonaria ensina que é por meio da violência que há de destruir seus inimigos, que são os sacerdotes e os reis. Toda a gente conhece o assassino de Rossi, ministro de Pio IX, pelos seus antigos irmãos da Carbonaria. Todos sabem que Orsini foi encaminhado pelas lojas em 1858 para atentar contra a vida de Napoleão III. A tentativa fracassou. No último século, o cavaleiro Lescure, que quis renunciar à loja, foi envenenado, dizendo ele: morro vítima desta infame ordem de iluminados. Em 22 de outubro de 1916, foi assassinado o conde Sturg, chanceler da Áustria. Fritz Adler, o assassino, era maçom, membro da loja da Suíça. Em França, quando no caso Dreyfus foram assassinados o capitão Detal, que depois contra ele, e o deputado Shaolin Sevieri, que havia recebido de Detal pormenores da confissão de Dreyfus. O prefeito Lawrence, que denunciou as importâncias em dinheiro enviados do estrangeiro aos amigos de Dreyfus, em sua opinião, para suborno. O empregado do presídio, Rocher, que afirmava ter ouvido Dreyfus confessar parcialmente seu delito de conspirar contra a França. O capitão Valério, uma das testemunhas, o presidente Faure, que queria revisão do processo, todos eles desapareceram também. Na Suécia, o irmão Gustavo III, assassinado pelo maçom Ankerström, na grande loja presidida por Landorset. Na Rússia, assassinado de Paulo I, maçom que traiu seus amigos ao perceber o perigo da Irmandade. Seu filho Alexandre I teve o mesmo destino, e assim podemos ir. Luís XVI na França, o rei da Suécia, o crime Sarajevo
a causa da Grande Guerra. Na Alemanha, o Marechal Eckhorn. Na Itália, Humberto I e o anarquista maçom Bresci. O Duque Carlos III de Parma. Fernando II de Nápoles. Rei Dom Carlos e seu filho Dom Luís em Portugal. Garcia Moreno, presidente monarquista do Equador. Todos estes foram os grandes crimes da maçonaria. A história moderna foi marcada pela destruição da espada temporal da Igreja, a queda dos reis e governos católicos e o surgimento dos estados soberanos, independentes do poder. O liberalismo maçônico triunfou nos povos, levando as filosofias ultranacionalistas. Com a democracia e o fim das monarquias protetoras da causa católica, surgem em cada região diferentes tendências com relação à Roma católica. Uns países, por sua história e seus costumes, pelo seu povo, eram mais favoráveis à Igreja, e outros menos. Após todos os reis católicos mortos ou convertidos à maçonaria, após tantos anos de propaganda maçônica, assassinatos, guerras, desinformação, a Igreja perdendo o braço secular, a paz de Westfália, que fundou as nações independentes da religião, todos foram enganados, porque nós sabemos que a política é movida pela religião, e não entende de política aquele que não entende as religiões que as movem. Então a maçonaria sempre esteve ao lado dos cristãos, né? Nós temos muitos cristãos na história da igreja que eram maçons, né? E de alguma forma a gente até pode afirmar que a igreja cristã no Brasil, né, sobretudo, deve muito à maçonaria, no sentido de que a maçonaria facilitou por demais a inserção do protestantismo, por exemplo. Destes 1000 grupos surgidos com o nacionalismo, nenhum deles tinha tanto ódio da fé quanto os povos britânicos e os ortodoxos russos. E esse ódio foi orquestrado e manobrado pela maçonaria. Todos carregados de ódio ao papado, único monarca ainda vivo, que dominava os corações dos povos pela promessa de Cristo. E assim foi sendo levado o plano da maçonaria, aonde tinha liberdade de agir, destruir o clero por meio da força ou por meio da infiltração. Vencido o poder secular católico, agora era a hora de planejar a destruição de Roma. E 3 correntes surgiram nos inimigos da fé. Uma queria a destruição total, outra a infiltração e outra apenas a submissão. O rei maçônico da Itália tentou a destruição, mas um poder tirânico aproveitou da fragilidade dos católicos e assim emergiu o fascismo italiano, que queria a infiltração e a submissão do papado. Separava o Estado da Igreja. O Papa, sem liberdade para escolher, teve a ideia de que, pelo menos, que esse Estado seja declarado católico, o ensino seja por ele administrado. A esperança era que, através disso, a próxima geração, educada catolicamente, destruísse o tirano, e assim perdeu o Papa os Estados Pontíficos. No México, os maçons tentaram a destruição e foram surpreendidos pelos cristeiros. E muitos governos maçônicos tentaram a destruição, mas fracassaram. O Sacro Império Romano-Germânico, posteriormente Império Alemão, destruído com a Primeira Guerra Mundial, surgindo assim a ditadura nazista, aproveitou-se também da fragilidade dos católicos. E apesar dessas ditaduras não serem ideais de cristandade, elas davam fôlego ao Papa e davam esperança de que uma possível retomada cristã renascesse. Todas as suas filosofias colocavam o Estado como Deus. Porém, os soviéticos e a Inglaterra sabiam que isso estava arruinando os seus planos de destruição da Igreja.
Tanto o fascismo quanto o nazismo e outras ditaduras toleravam o catolicismo em seus estados, mas não eram submissos ao Papa. E os filhos da serpente que antes se aliaram na destruição das monarquias católicas agora estavam em divergência. Nas democracias europeias venceram os demagogos e sobreveio os ditadores, todas desejando a infiltração e a submissão do Papa. O Estado acima da religião era a regra. A Alemanha nazista, patrocinada pelos soviéticos em um primeiro momento, devastavam os grupos que queriam a destruição total ou a infiltração. Destruíram no primeiro momento o grupo de infiltração, que era a maçonaria, e depois, para a surpresa de Stalin, os bolcheviques, que eram seus antigos aliados. Surge assim a aliança dos grupos que queriam apenas a submissão do Papa. Surge assim o eixo. A Itália, Alemanha, Japão, Bulgária, Romênia, Hungria. E os dois grupos que queriam a infiltração e a destruição total se uniram contra eles. A União Soviética, a China, o Reino Unido, a França, o Irã, os Estados Unidos, a Turquia, o Líbano, a Arábia Saudita, as colônias da América e da Inglaterra. E nesta guerra, Pio XII tentava, a todo custo, diante da briga destes loucos, manter o Vaticano como separado da Itália e reconhecido por todos como um Estado neutro. O exército papal era só para resgate das vítimas desse massacre. Mas o eixo é derrotado. A opção de tolerar a Igreja Católica e submeter o Papa ao Estado estava aniquilada. Agora a briga era dos que queriam a destruição total e dos que queriam a infiltração. Eles estavam, em primeiro momento, concordantes com o Império Judaico. Porém, após Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, e Truman, entregarem a Stalin a Europa Oriental, Stalin, com sua ambição paranoica, fez-se sentir dono do mundo, querendo se tornar chefe supremo do judaísmo universal. Isto provocou em 1948 o rompimento de Stalin com o judaísmo mundial. A Rússia e seus satélites agora começavam uma briga com Londres e Nova York. Surge a OTAN e toda uma aliança anticomunista, rompendo-se assim o eixo Nova York, Londres e Moscou. A Inglaterra bombardeava a Itália constantemente, bombardeando Roma. Fez Pio XII, após sua postura contra o comunismo, que era uma postura de destruição total do catolicismo em todos os seus estados, Pio XII fez uma aliança com os Estados Unidos. Os Estados Unidos antes, que era um estado protestante maçônico, e não era simpatizante da causa católica e dos católicos, e odiava o Papa. Porém, com a imigração dos irlandeses e de outros católicos, com a evangelização dos povos indígenas, os Estados Unidos foram ganhando uma porcentagem numerosa de católicos que podiam ser decisivos nas eleições. E Roosevelt usou e manobrou os votos católicos a seu favor, fechou vários acordos. Pio XII mandou para os Estados Unidos Enrico Galeazzi, um banqueiro que era muito amigo. E Enrico Galeazzi conseguiu a aliança dos Estados Unidos. Pela primeira vez, os Estados Unidos iriam reconhecer o Vaticano. E imediatamente cessou o bombardeio em Roma. As inimizades começaram a florescer entre esse eixo diabólico de Moscou, Londres e Nova York. Em meio a tudo isso, Roncalli, que era um neutro, entre aspas, evitava fazer inimigos. É sabido que ele fez algo chamado Operação Batismo. Usava um sacramento para fazer judeus húngaros fugirem do Estado que caçava os judeus. 80.000 batismos falsos foram emitidos por Roncalli na Turquia
Montini ajudava, era sabidamente o responsável pelas informações para a União Soviética, e as suspeitas recaíram nele pelo governo secreto italiano. Tudo estava infiltrado. Mas voltando aos Estados Unidos, o anticatolicismo americano, como por exemplo o caso de Smith, que perdeu a eleição para Humbert Hoover, apoiado pelos protestantes, pela Ku Klux Klan e outras autoridades políticas, foi derrubado por uma propaganda que se dizia que caso Smith ganhasse, o Papa controlaria a América. E isso era a propaganda dos adversários. Os católicos imigrantes tendiam a se apegar, a se agrupar. Irlanda, irlandeses, alemães, poloneses, húngaros, italianos e outros europeus. Eles se filiavam ao Partido Democrata durante toda a década de 1930. E todos prestavam ajuda ao partido de Roosevelt na campanha de 1936. Para quem não conhece, Roosevelt era seu avô, Alain Delano, criou sua riqueza com crime de ópio na China. E ele herdou todo o dinheiro desse crime. E vamos aqui falar de uma pessoa que era muito próxima de Roosevelt, o Sr. Harry Hopkins. Esse senhor, que se casou 3 vezes, era um metodista, marxista e leninista. Casou a primeira vez com uma imigrante judia húngara, ativa no movimento progressista da época, a senhora Ethel Gross. O Sr. Harry Hopkins gastava dinheiro em jogos de azar e bebidas. Era falido financeiramente. Em 1930, a senhora Gross pede divórcio por infidelidade e obriga o Sr. Hopkins a pagar $500 mil por ano. E sobre a Segunda Depressão, casado pela segunda vez com a senhora Barbara Duncan, aumenta ainda mais seus problemas fiscais. E depois casa-se a terceira vez com Lawrence Gill, editor da revista Harper's Bazaar. O Sr. Hopkins era amigo íntimo de William Averell Harriman e Harry Margaret. Já ambos, todos eram de famílias ricas com laços com Roosevelt. O Sr. Harriman foi responsável pela implantação do programa Lend-Lease. O Sr. R. Margaret era um arquiteto, é um dos arquitetos do New Deal. E o objetivo desse programa era transferir a riqueza do povo para as empresas por meio de impostos usados com contratos maciços sob a forma de um capitalismo de cartas marcadas, empresas amigas em forma de aluguel. O Lend-Lease patrocinou a Rússia e fortaleceu todas as nações socialistas do mundo. Hopkins é o mais importante de todos os agentes soviéticos da guerra nos Estados Unidos, dizia Ishak Akhmeronov, um espião soviético da Segunda Guerra Mundial, em uma palestra para oficiais da KGB na década de 1960. O melhor amigo dos oprimidos do mundo, assim dizia Stalin sobre Roosevelt. Churchill faliu o Banco da Inglaterra para pagar as armas americanas, e os americanos financiavam a Rússia comunista. A América já estava sob domínio comunista e trabalhando para Stalin. Porém, como eu disse, os Estados Unidos descobre toda a cilada que estava sendo enganado. E assim começa a inimizade entre comunistas e americanos. E no meio disso está o trono de São Pedro. Todos os lados infiltraram seus agentes. O primeiro avanço da KGB forçou os Estados Unidos a se infiltrar mais e mais no Vaticano. Miron Charles Taylor, que ganhou dinheiro na Primeira Guerra vendendo roupa para o exército, nos mercados de algodão e na indústria têxtil, e vendeu tecido também para a indústria automobilística nascente, a pedido de banqueiros de Wall Street,
foi recrutado para se tornar então o mais poderoso produtor e rever as finanças do aço americano. E ele se tornou o mais poderoso produtor de aço do mundo. Ele representou os Estados Unidos na Conferência de Évian, França, convocada pela iniciativa do presidente Roosevelt, para discutir a questão do aumento do número de refugiados judeus que fugiam do regime nazista. Em 1939, Roosevelt pediu a ter uma missão especial, que ele fosse para a Itália embaixador da paz. Sua nomeação foi protestada por muitos. Achavam que os Estados Unidos não deveriam ter relacionamentos com o Vaticano e o Papa Católico. Ele foi o responsável e o influenciador do bombardeio de Roma de 1943 a 1944, alvos militares específicos. Ele teve que mudar para o Vaticano após a entrada dos Estados Unidos na guerra. Taylor conseguiu fazer com que a Espanha não entrasse na Segunda Guerra e que Portugal se mantivesse neutro. E sobre o presidente Truman, encarregou Taylor de trabalhar não apenas com o Papa, mas com outros líderes no mundo espiritual e no mundo da política. E ele se tornou então o primeiro embaixador americano no Estado do Vaticano. E assim começou a invasão americana nos Estados Pontíficos e no Vaticano. Enquanto isso, na Inglaterra, Churchill, que odiava o papado, era um materialista, um anticatólico nato, que dizia: defendemos a liberdade de consciência e a igualdade religiosa. Os soviéticos procuram exterminar toda forma de crença religiosa, que deu conforto e aspiração à alma humana. Para ele, Cristo não é Deus. Stalin disse a Churchill: você é meu companheiro de armas. E mesmo eles, após esta discordância entre o Império Judaico, ainda assim Stalin mandava mensagens a Churchill, dizendo que ele tinha lembranças mais felizes de trabalhar com o grande líder da guerra da Grã-Bretanha. E Churchill respondia: eu sempre olho para trás em nossa camaradagem juntos, quando tudo tanto estava em jogo, e você sempre pode contar comigo no que diz respeito à segurança da Rússia e à forma de seus exércitos. Sua vida não é apenas preciosa para o seu país, que você salvou, mas também para a amizade entre Rússia soviética e o mundo da língua inglesa. Este era Churchill, que fazia piada quando seus aviões bombardeavam Roma. Eles devem tomar cuidado para não bombardear o Papa, ele tem muitos amigos influentes. E ria assim. Mas a Rússia descobre que já está julgada pelo Ocidente. E cá estamos nós hoje, envolvidos na Terceira Guerra Mundial. E o que virou o Vaticano após a morte de Pio XII em 1958? Um cenário de propaganda dessas bestas. Conseguiram eles colocar um infiltrado no papado e assim evitar a Terceira Guerra Mundial. Conseguiram eles a paz que tanto almejavam. Ali, naquele conclave de 1958, a Rússia queria a condenação e a eleição dos Estados Unidos, a mesma coisa. Mas durante esse impasse, entrou um que iria estabelecer a paz para o mundo. Os Estados Unidos conseguiram um catolicismo judaizante pró-Israel, a cultura judaico-cristã. Conseguiram aniquilar toda a doutrina católica sobre a religião judaica. O ecumenismo com todas as religiões, a proibição do proselitismo apologético, o Estado laico. Assim os americanos agradeciam sua democracia maçônica. Seu Estado laico podia agora tolerar os católicos. O fim da seriedade religiosa e a ridicularização da fé
e a legitimação do adultério, os franceses agradeciam. A não condenação do comunismo, a Rússia ortodoxa agradece. A liberdade de consciência para a alegria maçônica e a destruição da Santa Missa, substituindo-a pela missa anglicana, sendo assim aplaudido pela rainha inglesa. Havia assim duas bestas brigando pelo trono de Roma. Retirar a antipatia dos católicos ante a religião judaica era interesse americano. De mesmo modo, retirar a antipatia dos católicos ante o comunismo era o interesse soviético. O FBI, a CIA e a KGB começam a instrumentalizar o Vaticano para seus próprios interesses. Os comunistas conseguiram 2 papas que os favoreceram em muito. Mas hoje, por fim, os americanos reviraram o jogo. Em 2003, o ex-consultor da FBI, Paul Williams, publicou em seu livro chamado The Vatican Exposed: Money, Murders and the Mafia. Apesar de Paul ser um católico modernista e o conteúdo do livro favorecer o liberalismo, algumas informações importantes talvez passaram despercebidas dessas gangues do Vaticano. Diz ele que em 1954, o Conde de la Torre, editor do jornal do Vaticano Observatório Romano, advertiu o Papa Pio XII sobre as simpatias comunistas do cardeal Angelo Roncalli, bem como outros membros da nobreza negra, como eram conhecidos. O FBI e a CIA acumularam volumosos arquivos sobre ele e as atividades questionáveis de outros progressistas dentro do Vaticano, incluindo Montini. Pio XII nomeou o cardeal Seri como sucessor desejado. Ele era um anticomunista raivoso, um tradicionalista intransigente nas questões doutrinárias da Igreja e um burocrata de habilidade. Em 1958, quando os cardeais foram trancados na Capela Sistina para o conclave, eventos misteriosos começaram a desenrolar. Na terceira votação, Seri, segundo o FBI, obteve votos necessários e foi eleito Papa Gregório XVIII. A fumaça branca saiu, a notícia foi anunciada com alegria 18 horas na Rádio Vaticano. Porém, o novo Papa não aparece. As pessoas começavam a se questionar se era branca a fumaça. Monsenhor Santoro, secretário conclave dos cardeais, confirmou que sim, era branca mesmo, e que havia sido eleito. Então, continuaram a esperar. 27 de outubro de 1958, o Boston Post fez a manchete: cardeais não elegem o Papa em 4 votações, confusão nos sinais da fumaça, causa relatórios falsos. Mas os relatórios tinham sido válidos. Na 4ª votação, segundo fontes da FBI, Seri obteve novamente os votos necessários e foi eleito sumo pontífice. Porém, os cardeais franceses anularam os resultados, alegando que a eleição causaria tumultos generalizados e assassinatos de vários bispos proeminentes da Cortina de Ferro. O Vaticano seria bombardeado com uma bomba atômica que naquele tempo se tinha tanto temor, visto a destruição que aconteceu em Nagasaki e Hiroshima. Os cardeais optaram por eleger o cardeal Federico Teschini como um papa de transição, mas Teschini estava doente demais para aceitar o cargo. Finalmente, no 3º dia, Roncalli recebe apoio e se torna João XXIII para sua própria surpresa. Nos casos de João XXIII de 1958 e Paulo VI de 1963, houve comunicações com o exterior. Soube-se posteriormente que várias votações ocorreram no primeiro conclave, que resultaram na eleição do cardeal
Tezeschini, no segundo, de 1963, do cardeal Siri. Diz isso Scortesco, sobrinho de 2 membros de guarda nobre do Vaticano. E Scortesco foi encontrado queimado vivo na sua cama, pouco depois da publicação desta carta no Introibo Authority. Cardeal Siri já foi questionado sobre esta matéria. E ele diz, com um olhar terrível: estou submetido ao segredo. Este segredo é horrível. Eu poderia escrever livros sobre os diferentes conclaves. Coisas muito sérias aconteceram, mas nada posso dizer. É dito que Siri respondeu: se não me quereis, então elejam outro. E assim foi eleito João 23 com o nome do antipapa. Alguns padres dizendo que ele escolheu esse nome porque fora uma eleição inválida. São Francisco já dizia em uma profecia: haverá um papa eleito não canonicamente, que provocará um grande cisma. Haverá diversos pensamentos a serem pregados, que fará com que muitos duvidem e outros até a concordar com estes hereges. Este conclave foi totalmente controverso. 2 ficaram detidos na cortina de ferro. João 23 surpreso com sua eleição. Os anticatólicos aplaudindo. E segundo o depoimento de Franco Bellegrande, ex-camareiro papal e colaborador do Observatório Romano, diz ele: na época do concílio se espalhava entre os bispos uma publicação detalhada que acusava a ilegitimidade da eleição de João 23 por ser maçom, iniciado desde sua anunciatura na Turquia, e que João 23 perseguia todos os bispos mais suspeitos de oposição em relação ao novo rumo do catolicismo. O camareiro relata que Roncalli recebia em seus aposentos frequentemente o italiano Palmiro Togliatti, o líder do Partido Comunista Italiano. Chegou a notícia a Pio XII que o ministro da Ordem de Malta era maçom. Pio XII mandou então o Monsenhor Rossi investigar e confirmou-se. E ainda confirmou que era grau 33. Enviou o secretário da Anunciatura, o Monsenhor Bruno Hein, que depois se tornou legado apostólico da Grã-Bretanha. Monsenhor Rossi ficou escandalizado e disse ao interlocutor sobre o cano 2335 do Código de Direito Canônico: excomungava infiltrados da maçonaria. E o Monsenhor Bruno respondeu: a Anunciatura de Paris trabalha em grande segredo para a reconciliação da Igreja Católica e a maçonaria. Isso já em 1950. E Roncalli sobre a maçonaria disse: o que realmente nos separa? Nossas ideias? Realmente coisa pequena. Segundo o abade Mourux, que tinha um pároco cujo irmão era associado da loja francesa, que Roncalli, junto a Edward Hirot e Vincent Auriol, entre outros, estavam assim rindo, agradecidos pela piada de Roncalli. Temos ainda Franco Bellegrande com seu livro chamado Nikita Roncalli de 1977, participado pelo cardeal Oddi, causou um reboliço na imprensa mundial, dizendo que antes do conclave o autor recebeu essas conferências. Encontrei-me no carro com uma pessoa que eu sabia ser de alta autoridade maçônica. Em contato com o Vaticano, ele me disse:
o próximo Papa não será Siri, como diziam os rumores romanos, porque ele é muito autoritário. Será eleito um Papa de conciliação. E já foi escolhido o Patriarca de Veneza, Angelo Roncalli. E respondeu ele: quem elegeu? Quem foi esse? E disse o maçom: por nossos representantes maçons no conclave. Existem maçons no conclave? Certamente, a igreja está em nossas mãos. Quem comanda a igreja? Ninguém pode dizer onde está a cabeça está escondida. E no dia seguinte, Conde Sela, de família muito conhecida na Itália, escreveu um documento oficial que hoje está em um cofre, em cartório, com o nome e sobrenome deste personagem, bem como a declaração, o mês, o dia, o ano e a hora. E assim foi eleito Roncalli. Recebeu as felicitações do rabino-chefe de Israel, Isaac Herzog, do arcebispo anglicano Geoffrey Fisher e de Paul Robson, presidente das Igrejas Federadas, bem como o patriarca da Igreja Ortodoxa, Alexei, e do seu amigo maçom, Márcio Adon, que disse: para nós foi uma grande emoção, para muitos dos nossos amigos um sinal. Hoje impera o liberalismo. E a vitória desses infiltrados com a sede usurpada deixou os católicos indefesos. Liberalismo na ordem das doutrinas é heresia. Heresia é toda doutrina que nega, com negação formal e pertinaz, um dogma de fé. O liberalismo nega todos os dogmas de fé. Primeiramente em geral, e depois cada um em seu particular. Nega-os todos quando afirma ou supõe a independência absoluta da razão individual no indivíduo e da razão social ou critério público na sociedade. Nega a jurisdição absoluta de Cristo Deus sobre os indivíduos e as sociedades. Nega a divina revelação e a obrigação que tem o homem de a admitir. Se quer alcançar o seu último fim, nega a autoridade de Deus nas doutrinas reveladas. Nega o mistério infalível da Igreja e do Papa, e, portanto,
nega todas as doutrinas por ela definidas e ensinadas. E depois dessa negação geral, nega cada uma de seus dogmas, parcialmente ou em todo, à medida que, segundo as circunstâncias, ele se opõe aos critérios racionalistas. Assim, nega a fé recebida no batismo, quando admite igualdade de cultos, nega a santidade do matrimônio, quando sustenta a doutrina do matrimônio civil, nega a infalibilidade do pontífice romano, quando recusa admitir como lei os seus mandatos, ensinamentos e ensinos oficiais, sujeitando-os ao seu beneplácito e julgamento. Na ordem dos fatos, o liberalismo é a imoralidade radical. Canoniza o absurdo princípio da moral independente, tornando a moral sem lei. Comete e torna lícito a infração a todos os mandamentos. O liberalismo na ordem das ideias é um erro absoluto. Na ordem dos fatos, desordem absoluta. Os princípios liberais, com as suas consequências lógicas, causam a absoluta soberania do indivíduo com inteira independência de Deus e da sua autoridade. A soberania da sociedade com absoluta independência do que não provenha dela mesma. A soberania nacional, isto é, o direito do povo para legislar e governar-se, com absoluta independência de todo critério que não seja o da sua própria vontade, expressa pelo sufrágio universal e depois pela maioria parlamentar. Liberdade de pensamento sem limitação alguma em política, em moral ou religião. Liberdade de imprensa absoluta, liberdade para o erro. O fundo comum é o racionalismo político, social, liberdade de culto, supremacia do Estado em suas relações com a Igreja, um ensino leigo independente, sem nenhum laço com a religião, um matrimônio legalizado e sancionado pela intervenção exclusiva do Estado, e a sua última palavra, a que abarca tudo e tudo sintetiza. É a palavra da secularização, que significa a não intervenção da religião em nenhum ato da vida pública, o ateísmo social, última consequência do liberalismo. A guerra sistemática contra o catolicismo, que eles nomeiam de teocrata, de ultramontano, de clericalismo. O liberalismo é o mundo de Lúcifer. Salve Maria, bom dia a todo o povo católico da terra de Santa Cruz.